Olá, eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui para mais uma edição do Bloco a Bloco, o nosso quadro de entrevistas, e a minha convidada de hoje é a Helena Margarido, COO da Codo Assets. Olá a todos, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Bom, Helena, a gente pode começar falando um pouco mais sobre a sua trajetória em cripto e como que você conheceu o setor e decidiu apostar nisso até se tornar Crypto Leader Latam pela Bloomberg em 2021? Como é que foi isso? Nossa, cara, se eu for explicar cada passo do caminho, a gente fica até amanhã aqui. Mas resumindo, um dia eu grávida, tive insônia e tinham comentado comigo sobre um tal de Bitcoin. E aí eu fui ler o white paper em 2012. Eu tinha estudado teoria dos jogos no mestrado, e aí eu vi que tinha teoria dos jogos aplicado na mineração e eu achei aquilo tudo lindo. Eu falei: "Isso é revolucionário, isso daqui é um sistema monetário novo, eu não acredito que conseguiram criar isso". E fiquei super empolgada em 2012, né. E aí, 2012, vamos contextualizar, a gente estava vivendo época de Lava Jato, né, tudo aquilo lá rolando no Brasil. Os meus pais juravam que eu ia ser presa na Lava Jato. Juravam, porque eu estava mexendo com essas moedinhas, porque desde que eu li o white paper eu virei entusiasta na pessoa física e já fui para o mundo inteiro palestrar a respeito de cripto, né. Então eles tinham conversas com os meus tios, tal, para falar sobre: "Ó, e essas moedinhas aí, Helena, é perigoso, não sei o quê", e levaram um tempão para conseguir entender o que era. E eu também levei do meu lado, fazendo a meia culpa, levei um tempão para conseguir explicar o que era, o que é que eu estava Mas vendo depois ali. eles se arrependeram de criticar, então, quando começou a valorizar. É, eles foram entender lá para 2016, Uhum. né, um pouquinho antes daquela hype de 2017. E no caminho, né, ao longo de todos esses anos aí, eu tô comemorando 11 anos de criptomercado, sou uma anciã já no mercado. Eu já fui sócia de corretora de cripto que foi vendida, foi o primeiro M&A de cripto do Brasil, pouca gente sabe disso, mas foi vendida pra Foxbit em 2016. Eu era sócia do Flávio Pripas numa corretora que chamava BitInvest, a gente chegou a ser a número 2 do Brasil, atrás só do mercado Bitcoin. Já trabalhei em inúmeros, incontáveis projetos relacionados a cripto, né, e hoje eu estou como COO da Codo Assets, que é um projeto de tokenização de imóveis. E também criando outras coisinhas aí com cripto que eu ainda não posso divulgar, mas muita coisa, trabalhei muito com a parte educacional, né, ainda trabalho, ainda faço esse trabalho de research, pela Monet, que é, enfim, a minha antiga casa e aonde eu ainda divulgo os meus relatórios. Legal. Bom, então falando um pouco mais de tokenização imobiliária, eu acho que é um tema que surgiu aí nos últimos anos, mas ainda é novidade para muita gente, né? Acho que falando assim, para a gente começar a entender que cripto não é só Bitcoin, não é só criptomoedas, foi muito recente esse movimento. Então, você pode explicar para a gente um pouco mais sobre o que vocês fazem na Codo Assets em tokenização imobiliária? Na Coda é o seguinte, o processo de tokenização como um todo ainda é muito subutilizado, né. Porque o que que é o processo de tokenização? Você pega qualquer coisa que exista, você pode pegar esse copo aqui, indexar ele e falar que esse copo aqui vale um token. E você, ao invés de ficar negociando copo cheio de água, você negociar tokens. Token desse copo, fração de token desse copo, por aí vai, né. A questão é que é a seguinte, quem é que garante que essa indexação do copo com token vai valer mesmo? Que isso vai ser respeitado? Que isso vai seguir as regras que você está dizendo que vão ser seguidas, né? Na tokenização imobiliária, a gente tem um layer regulatório gigantesco. Seja por conta da propriedade em si, que tem legalmente ela tem, a tradição dela é formal, né, então você precisa ir no cartório de registro de imóveis para poder lavrar uma escritura, para poder passar a propriedade para outra pessoa, né. Até requisitos regulatórios do ponto de vista de securities, de valores imobiliários, né. Por quê?
muitas vezes, quando você faz essa tokenização, o que você está vendendo para a pessoa, por mais que seja um copo de água, né, tokenizado, o que você fala para a pessoa não é: "Olha aqui o copo de água, você pode beber essa água". É: olha aqui esse token, que legal, você pode ganhar mais no futuro se você segurar esse token, você pode ganhar dividendos com esse token". E a partir do momento que você faz isso, o teu token automaticamente vira um valor mobiliário. E está sujeito a uma série de regras, regulamentos e por aí vai, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. Então, na Codo, como é que a gente está fazendo, né, esse processo todo? A gente está se utilizando do framework regulatório que existe em Bahamas, que é onde fica a nossa sede, para fazer uma oferta regulada. A gente é uma security token offer mesmo, né, de tokens destinado ao público estrangeiro, então nem ofertar aqui no Brasil a gente pode, por conta de CVM, a gente não quer ter problemas com a CVM e por aí vai. Então, na Codo o nosso approach é esse, né. Mas o prédio tokenizado, ele fica aqui no Brasil? O primeiro prédio tokenizado fica aqui no Brasil, na região da Faria Lima, Uhum. que é o prédio onde fica a seguradora Sul América. A gente está tokenizando o meio andar do prédio da Sul América. Legal, então essa oferta é só para investidores estrangeiros? Essa oferta é destinada para Uhum. investidores estrangeiros, a gente está focando o nosso público lá fora. Isso é difícil pra caramba, porque você precisa vender imóvel, você precisa vender Brasil, você precisa vender real, né, e todas as oscilações e os riscos inerentes a tudo isso, né, então Mas você acha que no futuro isso vai mudar e vocês vão poder ofertar os tokens aqui no Brasil? Como é que você enxerga a estrutura regulatória no Brasil para proporcionar isso? Cara, eu acho assim, eu acho o trabalho de pesquisa da CVM impecável. Eles fizeram um parecer de orientação número 40, que é uma aula sobre criptoativos, e eles deram um parecer, uma orientação recente sobre tokenização e o que deve e quais regras deveriam ser seguidas pelos tokens, tokenizadoras, etc e tal. Então eles sabem exatamente do que eles estão falando, só que não tem framework regulatório no Brasil para fazer isso aqui. E aí que tá, se você quiser pegar uma estrutura inteira de tokenização e jogar na mão de custodiante regulado pela CVM, administradora regulada pela CVM, nos termos da legislação antiga, não vai funcionar. Eles precisam atualizar urgentemente toda a regulação deles para poder fazer caber um processo de tokenização aqui dentro, porque do contrário, o que a gente vai continuar vendo é gente, né, algumas empresas em sandbox regulatório, emitindo CRI, CRA, papel antigo, com os mesmos intermediários, mesma estrutura de intermediária, que é cara pra caramba, né, e que quem acaba perdendo no fim das contas é o usuário final. Legal. E falando de regulação, a gente teve muitos problemas nos Estados Unidos, né, com a SEC, fazendo movimentos contrários à regulação de cripto no geral, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente enxerga uma posição um pouco diferente, um pouco mais branda. Você acha que no futuro o Brasil pode se destacar em cripto, em tokenização, mais até do que os Estados Unidos? Olha, eu acho que o Brasil já se destaca em cripto a partir do momento que ele é o número 5 em transações de criptos, sabia disso? Eu não sabia. O Brasil é o quinto maior país em volume de transação de criptoativos no mundo, tá. Impressionante. Com relação a iniciativas de tokenização, a SEC é o seguinte, eles têm um viés regulatório muito complicado. Dá para fazer tokenização nos Estados Unidos diferente daqui, tá, que não dá, a não ser que você esteja em sandbox regulatório. Nos Estados Unidos dá para você fazer, só que para você fazer uma tokenização como a nossa, que é não custodial, ou seja, a gente vai distribuir o token para o usuário mesmo e tudo mais, custa um absurdo em legal fees. Um absurdo, impagável, assim, não vou nem falar números aqui, tá. Então é aquela coisa, não é que não dá, é que é muito caro.
E aí quem vai pagar para ver, quem vai ser o primeiro mover desse mercado, provavelmente vai ser alguém muito grande, com uma oferta muito grande, com uma coisa ultra miraculosa, entendeu? No Brasil, eu acredito, assim, pelo conhecimento que a CVM tem, a gente conseguiria sim dar passos muito mais largos e muito mais rápido, do que a gente vem dando, né, em termos de tokenização. Vide a boa experiência que está acontecendo com a Bifor. A Bifor é uma, para quem não conhece, é uma corretora, desculpa, é uma bolsa, onde são negociados papéis, que na verdade não são papéis, são tokens, né, são ações tokenizadas de determinadas empresas que passaram ali por um processo de crowdfunding de outra empresa do mesmo grupo, mas que está dando certo, né. Então assim, uma vez que a gente saiba quais são as preocupações do regulador e a gente consiga endereçar, não tem por que manter essa estrutura tão grande de intermediários que se exige hoje no mercado tradicional. A gente poderia economizar aí alguns vários passos, muito dinheiro, sabe, fazendo a coisa de outro jeito. Legal. E na Codo Assets vocês têm planos para investir mais no Brasil ou tokenizar mais imóveis no Brasil? Como que tá esses planos para vocês? Olha, o Kodo 1, que é o token que tá, assim, na cara do gol para ser lançado, ele é um imóvel no Brasil, como eu já disse, na região da Faria Lima. O próximo token, que é o Kodo 2, vou dar spoiler para vocês, também é no Brasil, mas é em outra região, fica ali em Alphaville. O Kodo 3 ainda não está definido, e aí pode ser tanto o Brasil quanto fora do Brasil. A gente tem demanda, assim, no mundo todo para fazer tokenização. A gente tem demanda em Dubai, a gente tem demanda em Londres, tem demanda na Tailândia, tem demanda praticamente na Argentina, em todos os países por onde a gente passou. Teve alguém que procurou a gente com uma planta, chega, é engraçado, mas sempre acontece. Fala: "Ai, vocês fazem tokenização, que legal, eu tenho uma área super interessante, etcétera, amanhã eu vou trazer para você ver". No dia seguinte a pessoa vai lá e leva a planta. "Olha aqui, ó, são tantos metros quadrados, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, aqui passa tal metrô", e não sei o que. Sempre, sempre, sempre acontece. Então a gente tem demanda para todos os lados, assim, a gente precisa, na verdade, assim, o Kodo 1 é o nosso MVP, né, onde a gente está testando tudo, desde a tokenização, a tese de tokenização em si, até a plataforma, até outras coisas que a gente criou. Kodo 2 ele vem meio nessa rabeira também, né, de teste de melhorias do MVP que a gente está fazendo na nossa V2. E os próximos Kodos whatever, né, 3, 4, 5, aí a gente vai ter que definir estrategicamente quais que vão ser os lugares, mas isso ainda não está fechado. Legal. E para quem não sabe, você pode falar um pouco mais sobre as vantagens da tokenização imobiliária? Como que esse token ele pode valorizar? E não só assim valorizar, desvalorizar, mas ele também tem alguma outra utilidade para quem está comprando? Como que funciona isso? Hum, tokenização é vida, né? Ainda mais tokenização imobiliária. Assim, imagina o seguinte, para você ter acesso a um investimento, a um prédio Triple A na região da Faria Lima, que é esse que a gente está tokenizando no Kodo 1, você teria que pagar $3.500.000 à vista em cash para poder ter acesso a isso, ao rendimento que isso dá e ao potencial de valorização da região, tá? A partir do momento que você pega isso e fragmenta em N tokens, a gente fragmentou em 25.000 tokens, tá? Você passa a ter acesso à mesma, é óbvio que é uma cota à parte, né, como se tivesse um pedacinho assim daquela propriedade, não a propriedade inteira, mas é a mesma propriedade com as mesmas características, o mesmo potencial de valorização e o mesmo percentual de retorno, né. Então, quando você tem um token imobiliário, um token da Kodo, o que que ele vai te permitir? Primeiro, receber renda passiva, corrigida todos os anos pelo IGPM, no caso do Kodo 1 é IGPM, a correção. O nosso ROI esperado no primeiro ano é de 6% e nos anos seguintes 6% mais IGPM, né, sempre corrigido pelo IGPM. E você tem o potencial de valorização,
da região. O índice de vacância da região da Faria Lima é muito baixo, é abaixo de 5%, né, e o potencial de valorização é maior do que em várias outras áreas de São Paulo. Mas se eu fosse falar só da cidade de São Paulo, de 2009 a 2021, a média de valorização foi acima de 18% ao ano. Então, é daí que você pode esperar que o token se valorize, né, porque o mercado imobiliário brasileiro ele está descontado com relação ao resto do mundo ainda, e você tem regiões como essa região que é super premium, que é a região da Faria Lima, que se destaca demais e que tende a se valorizar muito ao longo do tempo. Então é assim. Legal. E falando sobre tokenização de outras coisas, você acha que a gente caminha para um futuro tokenizado, assim, que até esse copo d'água vai ser tokenizado? E investimentos, vão ser facilitados porque vão ser tokenizados ou não? Olha, eu acho que tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo deve ser tokenizado, tá? O que eu acredito é o seguinte: quando você tem ganhos claros na tokenização, como é o caso de imóvel, você torna uma unidade única em algo fracionado e você quebra a maior barreira de entrada para o mercado imobiliário, que é o preço do imóvel, né, e por outro lado, você gera maior liquidez, porque o preço unitário do token é muito baixo, né, então, existindo um mercado secundário, a liquidez daquilo lá tende a ser muito maior do que a liquidez de um prédio inteiro, certo? Então os benefícios na tokenização imobiliária são muito claros. Tokenizar esse copo d'água não tem um benefício claro, entendeu? Porque, essa água aqui vai evaporar, esse copo aqui vai continuar parado, valendo a mesma coisa que ele vale, a não ser que a gente tenha uma crise de escassez de vidro e por aí vai, mas eu acho difícil, né. Então eu acho que outros produtos financeiros tendem a ser tokenizados, por quê? Porque com o processo de tokenização, você consegue pular não, mas você consegue eliminar muitos dos intermediários que existem hoje dentro das cadeias regulatórias, que são os que a gente chama de third trusted parties, são os terceiros de confiança, que eles estão lá única e simplesmente porque eles precisam estar lá, porque antes não existia uma tecnologia chamada blockchain que podia fazer o que eles fazem. Entendeu? Que é o papel de um custodiante, por exemplo. É o papel, de alguma administradora que precise ficar marcando a mercado. Você não precisa mais disso, abre tela do seu TradingView e vê lá quanto que tá do CoinMarketCap e vê lá quanto que tá valendo teu token. Você não precisa mais dessa marcação a mercado para ajudar o investidor, para não induzir o investidor em erros, você não precisa mais dessas coisas, né. Você tem produtos financeiros hoje que dão, assim, nadam de braçada, né, nesse campo. Então, eu acho que, assim, determinados produtos financeiros tendem a ser tokenizados, algumas coisas que dependem de funding para poderem ser feitas, podem ser tokenizadas com louvor, inclusive. Está muito forte o movimento de tokenização agrícola, né, agropecuária, na verdade. Então, e por que isso? Porque você consegue financiar a produção de soja daquele produtorzinho, e no ano que vem, na hora que ele colher a soja, ele vai te pagar e ele vai pagar menos tokenizando com você e te pagando um prêmio, do que pegando um empréstimo no banco, entendeu? Então, assim, você tem oportunidades claras nesse sentido e por aí vai, dá para tokenizar coisa pra caramba. Legal. E lá no comecinho você falou que quando você conheceu o Bitcoin, quando você conheceu o cripto, você achou que, seria a nova era da economia, né, uma coisa assim que ia dominar o mundo. E depois desses mais de 10 anos aí, você ainda acha isso? Você vê isso acontecendo? Antes eu achava, agora eu tenho certeza. Eu não sei se você viu, mas, entre ontem e hoje, o quinto banco americano quebrou. E mesmo assim o FED subiu a taxa de juros em 0,25, a gente está gravando dia 3 de maio, então dia 3 de maio de 2023, mesmo assim o FED subiu a taxa de juros, ou seja, é o começo do colapso,
é o começo do fim, só vai sobreviver bancão. JP Morgan está se consolidando, comprando massa falida de todo mundo. Já está com mais de 10% de market share, isso está preocupando as autoridades. E isso tudo por quê? Porque imprimiram dinheiro demais. E por que imprimiram dinheiro demais? Por causa da Covid e por causa da crise dos bondes, a longo prazo, que ficaram descontados demais no balanço das empresas e precisaram fazer uma condição ali de repagamento, a valor justo, vamos dizer assim, o que levou a mais e está levando a mais impressão de dinheiro. Isso leva a quê? A inflação, isso leva a quê? Ao aumento da taxa de juros. É um círculo vicioso ali que está rolando. E o que o Bitcoin é contra? Justamente tudo isso. O Bitcoin é uma proposta de sistema monetário que vai contra a intervenção humana no algoritmo, exceto por consenso. E consenso não é 50% mais um, não é o Senado, não é a Câmara, não é o presidente, não é o ditador. Consenso é consenso, né. Então eu acho que, assim, a gente está vendo acontecer a tese do Bitcoin. Tá vendo, cada banco novo que quebra, eu olho para o Bitcoin e falo: "Tenho que comprar mais". Então, assim, eu não tenho a menor dúvida, a menor E dúvida. como que você enxerga, então, a adoção desses grandes bancos e grandes empresas que estão, cada vez mais aderindo a criptomoedas, Bitcoin, NFT, grandes empresas lançando NFTs, como que você enxerga isso? Olha, eu acho que tem que separar o joio do trigo. Eu acho que Bitcoin é uma coisa, acho que NFT, ERC20, tokens emitidos em Ethereum, Polygon, Arbitrum, etcétera, são outra coisa bem, bem, bem diferente. O Bitcoin, eu acho que ele como proposta de novo sistema monetário, é inteligente que você tenha exposição nele, tá. O resto, tudo que eu falei, são coisas absolutamente diferentes. Você não emite uma NFT usando o protocolo Bitcoin, você não emite um token usando o protocolo Bitcoin, você está usando geralmente, maior parte das vezes, o Ethereum. Aí sim, a gente tem uma tese utilitária para tanto para valorização dos criptoativos, quanto para utilização em si. O que eu acho? Acho que grande parte dessas empresas, agora recentemente a Adidas está lançando numa NFT, a Coca-Cola já lançou NFT, a Reserva aqui no Brasil lançou o segundo lote de NFT, a Havaianas lançou NFT, um monte de empresa lançou NFT. Por quê? Porque é o primeiro passo deles para dentro da Web3. Não é porque é a coisa mais legal de fazer, não é porque é o que dá para fazer hoje. Significa que é o último passo? Sem sombra de dúvidas, não, tá. Mas eu acho que é um movimento, assim, para se colocar como uma empresa que adota tecnologias emergentes, né, tecnologias disruptivas, e que está por dentro do que está rolando aí de mais novo. E levando em consideração que a Web3 seja realmente a nova fase da internet, que a gente está caminhando para isso, você acha que o Bitcoin ainda vai ter um protagonismo nessa nova era ou vai ficar ofuscado pela Ethereum? Ó, que perguntinha, essa perguntinha é capciosa. Eu acho o seguinte, eu acho que as propostas dos 2 são tão diferentes que eu não consigo comparar uma coisa com a outra. Se você me perguntar qual eu acho que vai valorizar mais, eu acho que é o Ethereum, tá. Mas por quê? Porque ele tem um critério utilitário muito grande. Você usa o Ethereum para tudo, você usa o Ethereum para emitir o token da Codo, se bem que o nosso está na rede da Polygon, mas enfim, poderia ser no Ethereum se a taxa não fosse tão alta. Você usa para emitir NFT, você usa para escrever qualquer contrato inteligente nos vários mais de 4.000 padrões de contratos inteligentes que existem hoje, né. Então, o protagonismo que o Ethereum assume, em relação à usabilidade, é um negócio incrível e incomparável, tá. O Bitcoin é o que eu falei, é uma proposta nova de um novo sistema monetário, então eu acho que assim como as pessoas têm uma parte das reservas deles em dólar, em euro, em franco suíço, vai ter em Bitcoin também. Legal, Helena. Bom, agora a gente vai partir para um bate-bola aqui, perguntas curtas, respostas curtas. Para começar, para descontrair, eu vou perguntar qual que é o seu time de futebol? São Paulo Futebol Clube, amado, trimundial.
E o livro preferido? Cara, Rápido Devagar. Esse é um livro maravilhoso. E o filme preferido? No Cara, meu fi são 3, né, O Poderoso Chefão 1, 2 e 3. Não eu acho que o 1 é o meu favorito. E o seu lugar preferido no mundo? Meu lugar preferido no mundo é a cidade da minha família na Espanha. E defina a tokenização em uma frase. Tokenização é indexação de coisas que existem no mundo real em tokens que rodam em blockchain. Bom, Helena, é isso. Foi um prazer ter você aqui. Gostei muito do nosso bate-papo. E é isso, a gente vai ficando por aqui.